Seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Olá, caro ouvinte, eu sou o Túlio Gomes e vamos dar início a mais um devocional Temor e Tremor. Peço que pegue as suas Bíblias e vamos lá. Irmãos, essa semana nós estamos trabalhando uma série de devocionais baseado nas parábolas de Jesus Cristo. Primeiramente, vamos iniciar com uma oração e daremos prosseguimento à leitura. Senhor, Deus e Pai, entramos em Tua presença, ó Pai amado, para te agradecer por esse momento, ó Deus, de aprendizagem, que o Senhor possa estar tocando nosso coração, abrindo as nossas mentes e que possamos estar aprendendo um pouco mais a Tua palavra, aprendendo um pouco mais de Ti. Ó Senhor, nos concede, ó Pai, a Tua paz, a Tua graça e a Tua misericórdia. Que esse devocional possa estar edificando vidas e trabalhando, ó Pai, na santificação de muitos. Assim te oramos e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, vocês já podem estar abrindo a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 14, versículo 28 ao 33. Antes de iniciarmos a leitura da parábola, é interessante apontarmos o contexto em que a parábola ela se encontra. Jesus, quando citou essa parábola, ele estava seguindo da Galiléia para Jerusalém e uma grande multidão o acompanhava. E muitos deles acreditavam de forma errônea que lá ele estabeleceria o seu governo terreno. Muitos acreditavam que ele seria um grande líder governamental, ou seja, que ele chegaria lá de forma triunfante, mas mal sabia essa multidão que ele seria antes aprisionado, julgado e executado no Calvário. Jesus ele pronunciou essas palavras para uma multidão infestada de seguidores superficiais. E elas precisavam ser confrontadas de alguma forma. Elas precisavam entender que não poderiam permanecer como estavam. Elas tinham que saber o que realmente significava ser um discípulo de Jesus. Então, irmãos, vamos prosseguir com a leitura da parábola. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo à guerra, a peleja contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele, com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Meus queridos, nós podemos tirar alguns pontos importantes e necessários desta parábola para que alguém possa ser considerado um discípulo de Jesus Cristo. O primeiro ponto é saber que o verdadeiro cristianismo ele custa caro. E para que nós possamos compreender o quão caro é o verdadeiro cristianismo, nós precisamos compreender a dimensão e a grandiosidade da obra de Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele fez-se homem. Ele abriu mão da sua glória no céu e se fez-se homem, esteve aqui entre nós e compartilhou das dores, dos sofrimentos e das tristezas terrenas. Ele foi tentado, ele sofreu, ele foi acusado, ele amou, muito, muito ele amou. Ninguém neste mundo amou tanto quanto Jesus Cristo nos amou. E por esse amor, ele sofreu, ele foi castigado, torturado, ele chorou por seus amigos, ele foi crucificado. E tudo isso, irmãos, não se resume a apenas dores, a apenas sacrifícios terrenos.
Isso vai bem mais profundo. Sobre si, ele levou nossas dores, nossos pecados. Ele se fez justiça por nós, irmãos. E tudo isso está além da nossa compreensão. Eu acredito que por mais que nós nos esforçamos para compreender, nós nunca seremos capazes de compreender a verdadeira dimensão da obra de Cristo. O quão profundo ela foi quando Jesus Cristo se entregou por nós naquela cruz e quando ele ressuscitou. Meus amados, e o primeiro passo para se transformar em um discípulo de Jesus Cristo é buscar compreender ao máximo a obra dele. Compreender as consequências e os impactos que essa obra causou na humanidade, no universo inteiro. É necessário compreendermos a responsabilidade que temos nas mãos, o quão sério é se tornarmos discípulos de Jesus. Se nós queremos construir uma torre e finalizá-la, devemos entender a responsabilidade e a seriedade que é esse projeto. Como um rei, ao decidir e ponderar suas atitudes, ele tem que compreender a responsabilidade e a seriedade que é estar naquele patamar, que é estar naquela autoridade. E a partir daí, nós entramos no segundo ponto, que assim como construtores, nós devemos avaliar e ter ciência dos custos, dos sacrifícios, dos investimentos. E, como rei, saber que será necessário ceder, abrir mão e renunciar. Os discípulos de Jesus, eles devem ponderar tudo muito cuidadosamente. Charles Spurgeon, em um dos seus sermões, ele diz o seguinte: calculem por favor as despesas, e se algum de vocês tomou para si uma fé que nada lhe custará, largue-a já, fuja dela, pois será sua ruína e maldição. Ele continua ainda dizendo: não existe mágoa maior que a surgida da esperança frustrada do obreiro dedicado, que faz que aquele que antes dizia: Senhor, vou seguir-te, onde quer que vás, possa cair na perdição. E o crente clamor dos que antes exaltavam Hosana se transforme num grito frio e cruel de crucificam, crucificam. Meus irmãos, se vocês querem ser discípulos de Jesus, vocês devem estar dispostos a abrir mão de muitas coisas, inclusive de parentes. Você tem que saber que quando você escolhe esse caminho, o seu orgulho, o seu dinheiro, as coisas desse mundo, as coisas materiais, as coisas que nós transformamos em deuses através da idolatria, o nosso ego e nossas mentiras, a pornografia, a traição, nada disso condiz com o discípulo de Deus. Nós devemos ter ciência que o preço é alto, que os custos e os investimentos são altíssimos e que o nosso único alvo, a nossa única prioridade deve ser Jesus Cristo, deve ser Deus, e que, se necessário for, até de nossas vidas devemos abrir mão. Caro ouvinte, se você nunca refletiu quais são os verdadeiros custos para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, peço que você possa estar refletindo. Isso é algo que nós, como cristãos, nós que buscamos ser discípulos de Jesus Cristo, devemos refletir diariamente. E aí, nós prosseguimos para o terceiro ponto que a parábola nos esclarece. Nós necessitamos ter um coração totalmente comprometido e disposto com a obra de Cristo. Totalmente comprometido e disposto em seguir a Cristo, em sermos como Cristo, em parecermos cada vez mais com Cristo. O obreiro que quer concluir a sua obra, que quer concluir a sua torre, ele precisa estar totalmente comprometido e disposto a construir essa torre e a concluí-la. Um rei que busca trazer o melhor para o seu povo, que pretende evitar guerras ou vencer guerras, ele precisa estar totalmente comprometido com o seu reinado. Ele precisa estar disposto a abraçar a causa, disposto a abraçar o seu governo e as suas responsabilidades. Meus amados, Jesus ele não precisa de seguidores que não estejam completamente comprometidos com a sua causa. Estes são como as sementes que caem nos lugares rochosos da parábola do semeador,
que no início da semana foi até citado por Maili. Essas pessoas, quando são submetidas a uma condição de sacrifício, sofrimento e negação, elas desistem. Elas não seguem adiante. Essas pessoas, elas fazem parte da multidão e não dos discípulos de Jesus Cristo. Nós devemos estar dispostos a relegar qualquer coisa que se coloque entre nós e Deus. Os nossos próprios sucessos, nossos próprios ganhos, nossas reputações, até mesmo as nossas próprias vidas. Pois afinal, do que adianta ponderar, do que adianta refletir sobre os custos dos discipulados se nós não estamos dispostos a arcar com esses custos? Se o nosso coração não está totalmente comprometido com a obra de Deus. Jesus Cristo, quando ele veio à terra e se entregou naquela cruz, por amor a nós, para nos dar a sua justiça, nos tornarmos justos, ele fez isso por inteiro. E nós, como discípulos de Deus, temos que nos entregar por inteiro, assim como Jesus Cristo fez. Jesus Cristo, quando ele veio com o propósito de nos justificar através do seu amor e da sua crucificação. E nós, como os discípulos, após sermos justificados, nós precisamos nos sacrificar e amar a Deus como nosso único Senhor. Nós precisamos nos sacrificar e amar a Jesus Cristo com todas as nossas forças, e segui-lo, e buscá-lo, e pregar o Evangelho. E então prosseguimos para o quarto e último ponto que podemos inferir dessa parábola. Irmãos, não importa o custo, pois vale o preço. Afinal, o que nada custa também não tem valor algum. Eu sei e eu entendo que, sem dúvida, seguir a Jesus é algo difícil. Ninguém pode negar isso. Mas isso não significa que não é prazeroso. Embora haja muitas dificuldades e renúncia, é a melhor escolha que a gente pode fazer nessa vida. Afinal, todos nós estávamos condenados. Não havia um justo sequer. Estamos contaminados com o pecado e estamos amaldiçoados. E Jesus, ele se mostra como luz. Ele se mostra como redentor, justificador. Ele é o nosso resgate. Ele veio em nosso favor. Ele nos amou tanto, e ele nos amou como ninguém nesse mundo nos ama. Ele, apesar de conhecer nossos pecados, nossas falhas, ele conhece o nosso coração e o nosso interior. Ele mesmo assim nos ama. Irmãos, se ele não for o Senhor de tudo, então ele não é o Senhor de nada na nossa vida. Aqui com Jesus, com Deus, nós não podemos estar em cima do muro. Ou nós nos entregamos por inteiro, ou não entregamos nada a Deus. Então, se você não se entregou verdadeiramente e totalmente a Cristo, meus irmãos, eu sinto muito, mas toda e qualquer obra, toda e qualquer torre que você tente construir, você será incapaz de terminá-la. Como rei, todo e qualquer guerra, toda e qualquer situação que você se dispor a enfrentar, a conquistar ou a realizar, você não vai conseguir concluir com êxito. Porque por nós mesmos, pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos concluir nada com perfeição. Nós mesmos, pelas nossas próprias forças, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós cometemos erros. Mas eu tenho uma boa notícia para você, meu caro. A obra de Jesus Cristo, diferente da nossa, ela foi perfeita, ela foi completa e já está completa. E através dessa obra, através do Espírito Santo que o Senhor nos mandou, nós somos capazes de concluir essa obra. Talvez nós não conseguimos concluir essa obra nesse mundo. Talvez nós não consigamos concluir a torre neste mundo ainda, nesta terra. Mas, irmãos, a salvação está prometida. E a glorificação também. Então, com certeza, se não for nesse plano, no plano espiritual, toda torre, toda obra, toda realização, por nós, através de Jesus Cristo, através de Deus, será completada. E até mesmo aquilo que você julgava ser impossível, em Mateus 19:26, diz: para Deus tudo é possível. Então, em Lucas capítulo 14, versículo 28, é dito: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filho, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, ele fala isso. Mas o salmista, inspirado por Deus, ele também diz, em Salmos 27:10, se meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Jesus, ele pede que você abra mão das coisas desse mundo, mas em contrapartida, ele vai lhe acolher como ninguém jamais poderá fazer. Irmãos, você já parou para imaginar? Quando chegar o juízo final e Jesus nos pegar pela mão, à medida que ele nos separa da imensurável multidão, ele vai nos receber com um abraço. E sem sombras de dúvida, você sentirá o quão doce e maravilhoso foi ter carregado uma pequena parte da cruz de Jesus. Jesus, ele não pede nenhum de nós que façamos algo que ele não haja feito antes. Então, irmão, assuma a sua cruz, ou você não será um discípulo de Cristo. Irmãos, eu gostaria de encerrar com uma oração. Senhor, Deus e Pai, venho estar te pedindo, ó Deus, que o Senhor possa estar nos capacitando, que o Senhor possa estar abrindo as nossas mentes e os nossos corações para as coisas do alto, para os teus planos, para o teu reino, ó Pai. Que o Senhor possa estar nos ajudando a compreender a dimensão da tua obra, que o Senhor possa estar nos capacitando e nos ajudando a te amar cada vez mais, e que os custos, ó Pai, pareçam ser irrelevantes diante do que o Senhor já fez por nós. Senhor, eu te agradeço por esse momento, te agradeço pelos nossos ouvintes que estão aqui, e Senhor, eu te peço, nos livra do mal e nos protege. Em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. A oferta pela culpa ele oferece.